Saúde e você. Oferecimento. Nefrusa. 35 anos de bom serviço prestado. Fone 3225-1619. Olá, muito bom dia a você de casa. Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde e Você dessa semana. No programa de hoje vamos falar sobre a bichectomia, que é a famosa cirurgia para diminuir as bochechas. Você vai aprender como ajudar os pequenos a andar. Vamos saber por que a perda da audição é tão comum nos idosos. E ainda, você vai conhecer a diferença entre varizes e vasinhos. E mais, quais os alimentos que tiram boa parte da vontade de comer doces. Fica com a gente, o programa está só começando. Bichectomia, a cirurgia que reduz o tamanho das bochechas, que está na moda. Muitos anônimos e famosos estão recorrendo a este procedimento estético que promete deixar o rosto mais fino, desenhado e mais harmônico. E para conversar sobre o assunto, recebo aqui a cirurgiã dentista Bianca Ramos. Bom dia, Bianca. Bom dia. Bianca, o que é a bichectomia e para que serve a bola de Bichat? A bola de Bichat foi descoberta em 1802 por um anatomista e recebeu o seu nome. Ela é uma estrutura piramidal que fica entre o trespaço dos músculos bucinador, que fica nessa área, e do músculo masseter. Então ela fica por dentro e ela tem uma estrutura piramidal, é uma gordura em volta por um tecido conjuntivo. Certo, então ela consiste na retirada, a bichectomia em si. Isso, a bichectomia é a retirada da bola de Bichat. Certo. Quem tem covinha, as pessoas que têm a covinha quando sorri principalmente, ao retirar a bola de Bichat, ela pode alterar essa covinha? Não altera, porque a inserção muscular das covinhas é diferente da inserção dos músculos que a rodeiam a bola de Bichat. Ela é presa aos músculos da mímica. Entendi. Quais são as pessoas que têm indicação para fazer esse tipo de cirurgia? São pessoas que estão insatisfeitas com o rosto mais arredondado, que emagrece e a bochecha continua saliente. São pessoas que mordem a bochecha por dentro, que não tem espaço. Então, se faz a bichectomia para ganhar espaço para mastigação, certo? Seriam mais essas indicações. Certo. Ela pode envelhecer o rosto ou deixar a pele flácida do rosto? Não. Já foi desmistificado, certo? Essa hipótese, porque o que dá sustentação ao rosto é músculo e o esqueleto, o osso em si. Então, e ela é extremamente, ela não é uma gordura superficial, ela é uma gordura muito interna. Então, ela não tem esse poder de sustentação do rosto. Ela é muito mole, ela não dá nenhum pingo de sustentação ao rosto. Certo. Quanto ao pós-operatório, é dolorido? Como é que você faz o pós-operatório com seus pacientes, geralmente? No pós-operatório, a gente começa no dia seguinte à cirurgia, já uma drenagem linfática. Não sente dor, tá certo? A gente medica bem direitinho para que o paciente não tenha nenhum pingo de desconforto. O único desconforto é um pouco o inchaço, certo? Com 15 dias você já pode voltar a atividades físicas. Se o trabalho não envolver peso, com 3, 4 dias você já pode voltar ao seu trabalho normalmente. O inchaço tende a regredir a partir do 3º, 4º dia, começa a regressão e pode ficar algumas áreas um pouco arroxeadas, o que é normal. Agora, a drenagem e a bandagem nos 3 primeiros dias são essenciais. Certo? Isso, ela pode ser feita com algum outro tratamento estético no rosto? Estão associando muito a bichectomia com a aplicação de ácido deoxicólico na região de papada. Que a pessoa já aproveita o inchaço dessa região e a bandagem utilizada e a drenagem que é feita. Então está se usando muito a associação desses dois procedimentos. Certo. E após a retirada da bola de Bichat, em quanto tempo a gente começa a ver o resultado? O resultado começa a aparecer a partir do desinchaço total. Então, ali com 20 dias, você já começa a ver algum resultado. Com um mês já vai ficando mais evidente, mas o resultado final, como em outras cirurgias plásticas, são 6 meses. E contraindicação, existe alguma? As contraindicações são mais comprometimento de saúde gerais do paciente e ela também tem alguns riscos, como o rompimento do ducto parotídeo, mas a gente foge dessa estrutura. Fazemos uma incisão sucular na região de fundo de sulco por dentro da bochecha, por dentro da boca. Então ela não fica com cicatrizes aparentes.
O outro risco seria paralisia do nervo facial, mas também fugimos bastante dessa área, por isso que é importante procurar um profissional competente e capacitado para esse tipo de cirurgia. Os outros tipos de riscos são os mais comuns, como outras cirurgias normais, que é hemorragia, uma infecção. É essencial pedir um hemograma completo. A gente também pede um coagulograma para ver o sangramento e também pedimos a glicemia. E vemos o histórico de pacientes que têm hipertensão, diabetes, porque tudo tem que ser controlado para não se tornar um paciente de risco. Então a gente tem todo o cuidado e também fazemos uma medicação pré-operatória com a profilaxia antibiótica, protegendo o paciente de qualquer infecção e também o uso de Decadron, que é um corticoide, antes da cirurgia, para já fazer um controle desse inchaço. Bianca, e se tratando do passo a passo da cirurgia em si, fala um pouquinho sobre ela. Bem, a cirurgia ela é feita por dentro da boca, certo? Na região ali mais ou menos dos últimos dentes, em cima, certo? Que a gente chama na área sucular. É feita uma incisão de 1 centímetro. O músculo é um pouco divulsionado até achar a bola de Bichat, a gordura de Bichat. A gente vê ela bem nítida, porque ela tem uma coloração bem característica amarelada, então ela se destaca dos outros tecidos. Então ela é retirada parcialmente, porque ela não pode ser retirada totalmente, porque ela tem uns prolongamentos em alguns músculos que não podem ser mexidos, certo? Então a gente tira o corpo da bola de Bichat. Ok, Bianca, muito obrigada por sua participação e até uma próxima. Obrigada a você, até mais. Entre os problemas mais comuns para os idosos está a perda auditiva, que segundo a Organização Mundial da Saúde acomete 1/3 da população acima dos 65 anos e metade daquele com mais de 75 anos. Existem alguns fatores que podem contribuir para o agravamento do problema e dificultar o tratamento. É o que vamos conferir agora. O Melhor Idade de hoje veio falar um pouco sobre a saúde auditiva, mais especificamente sobre a perda da audição que é tão comum nos idosos. Para conversar sobre o assunto, estou aqui com a otorrino Isabelle Braz. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Vamos conversar um pouco sobre a perda da audição e eu queria saber inicialmente por que é tão comum nos idosos. Então, a perda da audição ela chega a ter uma prevalência nos idosos de 60%. E é comum porque à medida que a gente vai envelhecendo, algumas célulazinhas do nosso organismo vão morrendo, incluindo algumas células da audição, além de ter também uma degeneração no nervo auditivo. Então, é por isso que as pessoas mais idosas têm mais perda de audição. Certo, essas pessoas quando vão envelhecendo, elas têm certas características, sintomas que possam ser observados para a perda? Tem a questão da gente observar o volume mais alto da TV, tem a questão da gente observar a voz, quando a pessoa eleva a voz para falar com você. Às vezes fica perguntando, não consegue entender o que você está falando, né? Se irrita. E uma das características importantes em idosos é que eles ficam mais retraídos. Então eles começam a se isolar mais da sociedade porque eles não conseguem entender, não conseguem se comunicar. Então isso é uma característica da perda da audição nos idosos. Eles ficam mais quietinhos, mais no lugarzinho deles, que é para poder... porque eles não conseguem se comunicar, na verdade. Isso é de extrema importância a atenção da família, né? O carinho e a paciência da família para o tratamento desses idosos, né? Ah, com certeza. Se tratando da perda, essa perda gradualmente, ela pode atrair outras doenças, como por exemplo a depressão? Pode. Ela está muito associada à depressão e alguns tipos de demência, o Alzheimer. Então, quanto mais rápido a gente conseguir evitar que essa perda fique ocorrendo sem ter uma reabilitação, uma habilitação do paciente, mais chances ele vai ter de ter uma depressão, de ter algum tipo de demência, o mal de Alzheimer, entre outras doenças. Conta um pouquinho para quem está em casa, para quem precise desse tratamento. O paciente chega aqui, como é feito o acompanhamento e o tratamento desse paciente? Então, o paciente chega aqui, ele é encaminhado por outros especialistas, né? Tanto de dentro da FUNAD quanto de fora também, né? Então ele vem aqui já com a suspeita da perda de audição. Ele vai vir aqui, a gente vai avaliar, ver se tem... Existe um tipo de perda de audição que é comum, que é a devido ao acúmulo de cera, né? Então às vezes a gente só tirar a cera, o paciente já ouve melhor. Mas a maioria dos casos, na verdade, é uma perda devido à idade mesmo, é o que a gente chama de presbiacusia.
Então, o paciente chega aqui, a gente é avaliado pelo otorrino, os exames são feitos pela fonoaudióloga, a gente vai diagnosticar a perda, vai fazer o tratamento, que geralmente é um aparelho auditivo. E daí a gente vai acompanhar anualmente esse paciente para ver como é que está essa perda, para vigiar mesmo essa perda auditiva. Que dependendo, na maioria dos casos, a perda é progressiva, né? A característica principal da presbiacusia é que é uma perda progressiva. Então, a gente tem que vigiar essa audição pelo menos uma vez ao ano. Então, esses pacientes são acompanhados para que, se houver uma perda, né, se houver uma progressão da perda, que geralmente ocorre, a gente é só reprogramar o aparelho. E nos casos de pacientes que evoluem para uma perda profunda, tem outros tipos de tratamento, como, por exemplo, o implante coclear. Varizes ou vasinhos. Nem sempre é fácil identificar as manchinhas roxas que aparecem na região das pernas. Elas geralmente provocam incômodo e desconforto tanto físico quanto estético para muitas mulheres. Se você prestar atenção aos detalhes, conseguirá saber a real diferença entre elas. Varizes ou vasinhos, geralmente caracterizado pelas manchinhas roxas no corpo, geralmente das mulheres, que nem sempre é fácil de identificar. Como incomoda demais tanto a estética quanto o emocional dessa mulher. Mas para conversar sobre o assunto, estou aqui com o Dr. Luiz Gustavo, ele que é angiologista e vai tirar um pouco de nossas dúvidas agora. Doutor, bom dia. Bom dia, Tatiana. Qual é a diferença entre varizes e vasinhos? Varizes, conceitualmente, são vasos que são dilatados e tortuosos e que perdem sua função. Então, não é só uma via dilatada, quer dizer que tem uma varize. Ela também tem que perder sua funcionalidade para, conceitualmente, se tornar uma varize. As varizes, as veias da perna, a circulação, normalmente ela vem de circulação arterial, ela vem do coração e irriga os membros inferiores. E na volta, ela volta pelas veias até o coração de novo e ao pulmão para fazer a reoxigenação. O vasinho, ele pode progredir para uma variz ou são coisas totalmente diferentes? Não, na verdade, o vasinho, aqueles vasinhos que a gente vê, que são chamadas aranhas vasculares ou telangiectasias, que são aqueles fininhos, na verdade já são varizes. Porém de um diâmetro menor. Porém de um diâmetro menor. Certo. Se não for cuidado, isso aí pode aparecer outras varizes com um diâmetro maior e causar outros problemas. Certo. Como inchaço, sensação de peso na perna. Tá. Quem tem variz e varizinho pode fazer atividade física ou ela é uma contraindicação? Não, muito pelo contrário. Assim, quem tem vasinho na perna deve fazer atividade física porque aquilo estimula a circulação. Principalmente exercício de panturrilha, que a gente chama que é o coração periférico da perna, né? Então, quando você faz aquele tipo de exercício de panturrilha, faz com que ajude a retornar o sangue venoso, justamente contra a gravidade, né? Certo. É um dos principais problemas. Doutor, Algumas pessoas que têm esses vasinhos menores na perna, varizes, principalmente exercício de impacto, devem usar meia de compressão para fazer esse exercício. Porque isso aí, o exercício de impacto é diferente. Um squash, como aquele exercício de jumping que tem, aquilo ali realmente, você fazendo uma compressão com uma meia elástica, isso melhora a performance circulatória da perna. a musculação em si, você fazendo com muito peso, ela pode provocar o vasinho ou a variz? Tem alguma relação ou isso não interfere? Porque você faz muita força com a perna, isso prejudica de alguma forma? Na verdade, esse exercício de musculação não causa varizes, de forma alguma, ao contrário. Ele ajuda a circulação da perna. O que acontece muito é que quando você está numa academia, você vê aquelas pessoas que são mais fortes e têm aquelas veias dilatadas. Mas aquilo ali não são varizes. Isso aí justamente acontece muito na veia de braço e também acontece na veia de perna. Porque quando você faz o exercício com aquela musculatura, que chega mais sangue naquele local, às vezes ela tende a dilatar para também retornar. Mas aquelas não são varizes. Entendi. Doutor, há uma relação, um mito, não sei se é mito na verdade, questão de anticoncepcional e varizes e vasinhos. Tem relação? Eles causam realmente esses medicamentos? Na verdade, tem uma relação sim. Uma relação já provada que o uso de anticoncepcional realmente pode causar varizes. Mas se você, por exemplo, parar de tomar anticoncepcional, some o vasinho ou a partir do momento que aparece, ele não desaparece mais? Normalmente os vasinhos, quando aparecem, eles não somem só com medicação. Medicação apenas, ou
qualquer tipo de pomada, é apenas sintomático. Assim, quando as varizes aparecem, realmente precisa de um tratamento. Tratamento para essas varizes e vasinhos, o que é que o senhor indica? Isso depende de cada caso. Inicialmente depende do grau das varizes. Se for para vasos menores, a gente pode fazer uma aplicação convencional, pode usar laser. Para vasos maiores, a gente pode usar até espuma. Assim, mais Que é um tratamento que está bem na atualidade mesmo, né? Essa questão da espuma para tratar as varizes. Nesse caso, são as varizes que são tratadas. São varizes que são tratadas, mas Certo. geralmente a gente usa para vasos maiores. Tá, aí em que consiste esse tratamento da espuma? É injetado? A espuma, a gente usa basicamente a mesma medicação que a gente usa para aplicação convencional, né? Que é a secagem de vasinhos. Só que a gente mistura, faz uma mistura com ar e ali ela fica numa consistência de que o sangue não consegue lavar rápido aquela espuma que a gente chama de espuma densa, que fica dentro do vaso. E aquele contato com a parede do vaso, por mais tempo, acaba destruindo. Entendi. Então essa espuma tem o poder de destruir a varize. Isso, a espuma tem o poder de destruir a varizes. Certo. E para os vasinhos, qual é o tratamento que vocês utilizam? Os varizes, geralmente a gente pode fazer uma aplicação convencional ou a gente usa o tratamento com laser. Entendi. Também. Que no caso é aquele laser que o senhor vai mostrar agora, né? Isso, eu vou mostrar o laser. O ideal também, vou mostrar aqui um equipamento também, que faz com que a gente veja aqueles vasinhos, mas principalmente que vejam outros vasinhos que nutrem aquelas aranhazinhas vasculares. É um Isso equipamento mais que importante. torna algo mais preciso, né? Isso, é um equipamento de realidade aumentada, na verdade. Entendi. É uma tecnologia, né, que a gente adere aqui à nossa realidade e ajuda muito a gente aí no tratamento. Aí através dessa iluminação verde, o senhor vai fazendo trabalhando Isso, com laser. Vou mostrar a vocês, assim, justamente porque a gente não consegue ver esses vasos nutridores que estão abaixo da pele. E com esse equipamento a gente tem uma capacidade maior de conseguir ver essas veias que estão nutrindo. Então, aquela história de que se fizer a aplicação, volta os vasinhos, pode voltar, entendeu? Assim, porque um principal fator de causa de varizes é a tendência genética da pessoa. Mas se você conseguir identificar os vasos que estão nutrindo, tem um tratamento muito mais efetivo. Então é importante mais nutrir do que tratar os que já existem. Isso, tem que tratar os que já existem e também achar as veias nutridoras, né? Que justamente para evitar que apareçam, né? para evitar que apareçam esses outros vasinhos menores, né? Após a aplicação. E o nosso mito ou verdade de hoje é: mascar chiclete faz mal ao estômago? A resposta você confere no próximo bloco. E o nosso mito ou verdade de hoje é: mascar chiclete faz mal ao estômago? É verdade, sim. Mascar chiclete pode fazer mal, sim, ao seu estômago, uma vez que quando nós estamos mastigando bastante, há um estímulo à liberação de ácido no estômago. E esse ácido ele é importante na digestão. Se nós apenas estamos mastigando, mas o alimento não chega ao estômago, esse ácido acaba fazendo mal a essa mucosa do estômago, que pode produzir gastrites, esofagites ou mesmo piorar um quadro já existente. Sabe aquele dia que dá vontade de comer um doce incontrolável, brigadeiro ou guloseimas? Pois é. Existem algumas formas de controlar mais essa vontade de comer esses doces. E para conversar sobre isso, recebo aqui o nutrólogo, Dr. Ítalo Arruda. Bom dia, doutor. Bom dia, Tatiana. Eu vi que você trouxe alguns alimentos que contêm algumas substâncias que podem amenizar essa vontade, é isso? Isso. Primeiro, a gente tem que entender de onde vem essa compulsão por doces, né? E averiguar na clínica o que é que leva a pessoa a querer tanto doce. Então, as substâncias em específicos vão ser de paciente para paciente, a depender da causa que originou aquela compulsão. Um dos fatores causais é a quantidade excessiva de doce na nossa dieta atualmente. Isso leva a um quadro de hiperglicemia no sangue, que a glicose sobe no sangue, gera a liberação de insulina, que é um hormônio que controla isso para baixar,
E com a consequente exposição e crônica, isso vai causar um distúrbio chamado resistência à insulina, com o tempo. O que é que acontece? Você começa a subir a glicose no sangue e o organismo começa a não entender isso. Isso é mais frequente nas mulheres? Mais frequente nas mulheres. Mais frequente nas mulheres. Certo. O organismo, quando não entende isso, passa a informar o cérebro que, na verdade, é como se você não estivesse ingerindo, apesar das quantidades serem excessivas, né? Outro fator de causa são alguns déficits de alguns nutrientes e minerais, né? Algumas vitaminas específicas, como o do complexo B, como o zinco, magnésio, deficiência de cromo. Então, assim, algumas substâncias específicas causam isso, causam a desregulação dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, falta de substâncias em que sejam sacietógenas, né? Que dê uma saciedade maior na nossa refeição e que não venha a nos provocar o desejo de estar sempre comendo. Certo, então é importante para quem tem essa questão de ansiedade, principalmente que faz comer tanto doce, procurar não só um nutricionista, mas também um nutrólogo para fazer todo um levantamento do histórico do paciente para trabalhar ambos juntos, né? O acompanhamento deve ser sempre conjunto. Isso. Né? O nutricionista tem um papel de entender os micronutrientes que estão inseridos dentro dos alimentos. Então, a gente da parte médica geralmente tende a saber os distúrbios associados àquilo. Exemplo, a gente sabe que castanha do Pará é um alimento rico em selênio. E selênio é essencial para a tireoide, o funcionamento dela. Então, o médico age, na verdade, suplementando esse selênio ou recomendando ao nutricionista que coloque na dieta do paciente alimentos ricos em selênio. Certo. Foi o que eu trouxe aqui para exemplificar, né? Alguns alimentos que podem tirar um pouquinho dessa compulsão por doce. Modulando um pouquinho esses hormônios, né? Tanto a insulina como o cortisol, a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, a dopamina, que é aquela que dá o bem-estar, né? Você ter chama-se do neurotransmissor do impotence, né? De você ter prazer e poder para fazer as coisas. Então o doce, ele traz todos esses benefícios, vamos dizer assim, dá essa sensação boa de bem-estar. Então, tirar isso é complicado porque de certa forma, um vício e estudos mostram cada vez mais isso. É tanto quanto uma droga, né, o doce? Tem estudos mostrando, comparativamente a cocaína e a morfina, que são opioides, né, altamente viciantes, que eles viciam até 8 vezes mais. Exatamente. Se tratando das coisas que você trouxe, eu vi que você trouxe um chocolate. Isso. Porém, ele é um pouco diferente. O chocolate que nós recomendamos é sempre acima de 70% de cacau, né? Porque o cacau é uma substância rica em antioxidantes e tem uma substância específica chamada feniletilamina, que ela é uma das substâncias responsáveis pelo poder da paixão. Então, a pessoa que está apaixonada simula muito essa substância que tem no chocolate, né? Ela faz a regulação dos 3 neurotransmissores principais, que seria a dopamina, a serotonina e ainda um a mais, que é a noradrenalina. Então ela age não só como termogênica, ela é boa para quem quer emagrecer, como também modula esses neurotransmissores que são responsáveis por essa compulsão. Então é uma forma de você controlar esses neurotransmissores. Entendi. Se tratam da batata doce, abacate e lentilha. A batata doce, né, a queridinha dos marombeiros aí, já bem conhecida, ela também é rica em vitaminas do complexo B, em vitamina C, que é um antioxidante excepcional. Ela tem um baixo índice glicêmico, então ela consegue controlar durante o período do dia inteiro as taxas de insulina. Isso leva a não elevações abruptas e aí a pessoa não sente fome rapidamente. Né? É uma forma de você comer, ficar saciado e não ter elevações abruptas de insulina para não pedir novos alimentos. O abacate em específico é uma fruta bem low carb, né? Alguns têm divulgado bastante essa informação na internet. Ricas em gorduras boas, então ela dá uma saciedade muito grande, né? Tem vitaminas A, vitamina E, vitamina K, só não tem a D, que formaria o complexo de vitaminas lipossolúveis. Certo. Então ela dá uma saciedade muito grande. E sobre a lentilha? A lentilha ela é uma leguminosa com propriedades de ter bastante proteína, então vai dar bastante saciedade para o paciente, né? É rica em fibras também, então é importante incluir fibras na alimentação para dar essa saciedade maior. E também rica em vitaminas do complexo B, que modulam a resposta do cortisol, como eu te falei. Tá ok, doutor Ítalo. Muito obrigada por sua participação.
Cuidando sempre do conforto e bem-estar dos seus pacientes, a Nefrusa Clínica de Nefrologia dispõe de uma ala exclusiva para atender os principais planos de saúde. São salas de hemodiálise preparadas para uma melhor privacidade, com TV a cabo, Wi-Fi e uma equipe clínica altamente capacitada. Pioneira em transplante renal no estado, são mais de 35 anos a serviço da sua saúde. Fica na Avenida Sinésio Guimarães, número 290, na Torre. E para mais informações, 3225-1619. Não há nada mais recompensador do que ver o filho dar os primeiros passos. Mas é preciso que os pais controlem a ansiedade e não estimulem os pequenos antes do tempo adequado, senão podem acabar prejudicando fisicamente e psicologicamente a criança. Veja! Benjamin começou a andar na semana passada, para a alegria da mamãe Tassiana. Ela estava no trabalho quando foi dar uma olhadinha nas câmeras do berçário, bem na hora que ele deu os primeiros passos. Decidi ligar a câmera bem na hora que ele deu os primeiros passos. Então, assim, foi muito emocionante, porque eu não pude estar para ver pessoalmente, mas eu vi em tempo real, né? Eu senti a emoção de ver os primeiros passos do meu filho, através da oportunidade que o berçário dá para a gente de poder ter o controle através das câmeras, que é muito bom para as mães e para os pais que ficam lá em casa ou no trabalho, ansiosos para ver cada evolução do seu filho. Para os pediatras, as crianças começam a ter interesse em andar a partir dos 9 meses de idade. Esse processo pode durar até os 2 anos, quando os passos estão ficando mais firmes. Mas isso não é uma regra. Umas crianças elas podem sim andar mais rápido do que outras. Por isso, os pais não podem fazer pressão, apenas estimular esse processo. Em casa, a Tassiana criou obstáculos para o filho dela se equilibrar. E junto com a metodologia do berçário, o resultado chegou aos 11 meses. Eu acho que todo pai e toda mãe sempre faz, porque a ansiedade de ver, ela é muito grande, né? Mas assim, o andar já, o que não é recomendado, eu não comprei, apesar que muita gente acha que vale a pena. O que eu fiz foi pôr obstáculos. Eu colocava uma cadeira de um móvel para ele poder dar os passos. Eu criei obstáculos para ele ter curiosidade de pegar, de conhecer ou de ver. E sempre por perto, né? Porque qualquer deslance eu tava junto. A pedagoga Luciana Cordeiro explica que no berçário o ambiente e os elementos, como brinquedos e a decoração, criam nos bebês a curiosidade de chegar mais perto. Aí, as professoras aproveitam para estimular a caminhada. Geralmente existe falta de estimulação. Não existe data certa. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou, olha, o filho da minha amiga já bate palma, o meu não. Eu falei, olha, o seu está na época de engatinhar. Então eu estou preocupada, mais que ele tenha a etapa cumprida, né? Cada criança, ela responde aos estímulos diferentes, né? Então cada criança tem a sua etapa, cada criança anda no tempo que ela pode andar, ela recebe a estimulação e ela responde à estimulação. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo o pai comparando uma criança com a outra. Não existe comparação. Existe estimulação e que a criança venha recebendo, né? E essa estimulação cada vez fique melhor. A criança, primeiro, tem que aprender o quê? A sentar. Porque se ela sentar, ela já vai estar preparada para a próxima etapa, que é engatinhar, né? Ela já vai segurar o corpo. A próxima etapa, depois do sentar, é engatinhar. Mas tem criança que não engatinha, anda direto. Depende da estimulação, depende de como a criança responde à estimulação. E ao contrário do que muitos pais pensam, os andajás podem prejudicar o desenvolvimento da criança. As quedas também fazem parte do aprendizado. Por isso que os pais devem comemorar, para mostrarem que está tudo bem com os pequenos. Dá aquele medo, né? Caiu, machucou, mas eles estão tão ansiosos que cai, levanta, nem sente a queda, porque a ansiedade de andar que eles têm, a gente percebe, a gente vê, é tão grande que se machuca, se dói, eu não sei. Cai, levanta para tentar de novo, é assim que acontece.
E você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O Instagram é @SaúdeVocêTV, a nossa fanpage no Facebook é Programa Saúde Você e o nosso e-mail é saudevocê@tvarapuã.com.br. O programa de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Temos um encontro marcado próximo sábado, às 10h30 da manhã. Tchau! Saúde e você. Oferecimento Nefrusa, 35 anos de bom serviço prestado. Fone 3225-1619.